Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pode Deslacrar. E hoje a gente está aqui com um convidado muito especial, que é o capelão Adriano Cruz. Ele é escritor, ele é palestrante e coordenador das ações de da Capelania Brasil, né? Ele que também é o palhaço Ondinha, da Trupe Valores, e o fundador do Projeto Marroquinho, isso? Isso. Que a gente vai falar um pouquinho hoje também no nosso episódio. E a gente começa com as nossas perguntas, entrevistando esse capelão maravilhoso. Primeiro, obrigada, Adriano, por Obrigado. ter vindo aqui. E é uma honra ter você aqui conosco. Legal. Eu que agradeço. Obrigado, Karen. Obrigado toda a equipe do Aldeias, né? Essa turma tão linda. E dizer que é sempre, para mim, sempre muito especial falar sobre a arte, né? Na verdade, assim, o nascimento do Marroquinho daqui a pouco eu conto, porque o Marroquinho Claro. é a minha história. Que E a legal. arte mudou minha vida. Que legal. Então acho que dá pra gente começar por aí, porque hoje nós queremos compartilhar um pouco, ouvir um pouquinho sobre a sua experiência nessa tragédia do Rio Grande do Sul, né, que nós estamos enfrentando como nação. Mas a gente quer que você comece contando a sua história, como que a arte te impactou. Pois é. Vamos lá. 1978 eu sofro um acidente e eu morava em Brasília, né? Uma família relativamente bem sucedida e tal. Mas como aquele sonho lúdico de toda criança, eu sempre fui muito lúdico. Daqui a pouco eu falo por que Marroquinho. E aí então eu sonhava em ser igual ao meu pai. Eu olhava pro meu pai e falava, cara, eu quero ser igual ao meu pai. Mas aí meu pai trabalhava o dia todo, minha mãe trabalhava o dia todo, como qualquer família, eles saíam e tal. E eu e a minha irmã, nós ficávamos com a empregada. Aí um dia a empregada me deixou no banheiro, na banheirinha, e falou, Adriano, daqui a pouquinho eu venho te pegar, vou tirar, a gente vai papar junto. Eu falei, tá bom. Só que aquele dia meu pai tinha feito a barba, cara. 1978, tá? Nossa! E eu falei assim, cara, pra ser igual ao meu pai eu tenho que fazer a barba. Eu vou ser homem, eu quero fazer a barba. Só que em 1978 não era nada. navalha! Navalha. Nossa! E aí eu fui, empurrei a porta devagarzinho, escalei o vaso sanitário, subi no banheiro. Na pia, perdão, subi na pia. E quando eu subi na pia, eu peguei aquele pincelzinho com espumador, que era um pincelzinho espumador, e comecei a espumar tudo. E eu queria olhar no espelho como é que estava ficando. E o meu pai tinha acabado de colocar a lâmina e fechado a gilete. E aí eu falei assim, peguei e fui. Né? Puxo aqui, puxo ali e tal. Aí daqui a pouco, a hora que eu dei a última levantadinha que ainda tinha espuma aqui, meu pezinho molhado escorregou dentro da pia. Deus. Eu fui com a cabeça no vaso sanitário e a gilete pressionou e quebrou dentro da minha garganta. Bom, começa a correria pela sobrevivência. Então, andando de um lado para o outro, todo o recurso que o meu pai tinha. E aí, né, como é que nós vamos fazer e tal. Quando meu pai foi avisado, a empregada ficou desesperada, ela começou a gritar na janela do prédio, me ajude, me ajude, aquela cena, sangue no banheiro e tal. Aí eles, chegando no hospital, tiraram um pedaço de gilete que estava na garganta, estancaram o corte e começaram a brigar contra um traumatismo que eu tive. Pá, bom, vamos lá. Encurtando um pouco a história, como que eu me torno um palhaço. O lugar que eu mais odiava era escola, né? Por quê? Porque, na verdade, não era para eu ter sobrevivido. Quando o hospital chamaram meu pai e minha mãe numa antessala, falaram, olha, esse menino, toda a parte cognitiva dele, motora, foi afetado com a pancada. Então ele vai ficar deitado numa cama, vegetando. Nossa. E aí os médicos falaram, é melhor, né, vamos desligar os aparelhos. Então, minha mãe disse, não vou desligar. E aí começou a luta entre a vida e a morte. Bom, meu pai decide vender tudo em Brasília e volta para Minas Gerais, Pouso Alegre, uma pequena cidade, onde nasce o Marroquinho. Eu chego lá, um menino estranho, ninguém consegue explicar, porque depois de 2 anos, mais ou menos, eu fazendo todo o tratamento de fono, fisioterapia, eu começo a andar. Mas andava com botas, travado e tal.
E aí a minha mãe diz, bom, então tá tudo certo, vamos lá, ele vai pra escola. Nunca fui uma criança normal na escola. Então, por exemplo, com bota dessas ortopédicas, Sim. aquelas antigas com ferragem, fui amarrado muitas vezes pelo pé, arrastado Meu Deus, bullying. Fui deixado dentro do banheiro trancado, jogaram água do vaso sanitário na minha cabeça. Então eu falei, cara, não quero voltar para a escola, é o último lugar que eu quero na minha vida. Abandonei a escola, né? E aí então um dia nasce a questão do, né? Os poucos amigos que eu tinha, até os 14 anos eu tinha tentado suicídio 4 vezes. E eu falei assim, não quero viver, não compensa viver, entendeu? Eu sou um peso para o meu pai, para minha mãe, eu sou um erro e tal. E aí um dia eu recebo a notícia que morreu um colega meu. Aí eu falei, cara, como que pode, né? Eu que quero morrer, não morro e morre um colega. E eu vou no velório desse colega. E ali na frente tá um pastor fazendo o velório. Eu estou escondidinho lá no fundo. Ele faz 2 perguntas. E se fosse você que estivesse nesse caixão? Essa eu respondi rápido. Eu falei assim, é o que eu mais queria. Quero viver. Eu sou um erro, eu sou um peso, eu não quero viver. Ele fez a segunda. Para onde você iria? E aí aquilo me deu um nó na cabeça. Eu falei, como assim? Bom, alguns dias depois eu volto na sala, no gabinete desse pastor, falo, o senhor não me conhece. Eu estava no velório de um amigo meu, o senhor fez 2 perguntas, uma eu consegui responder, a outra não. Aí ele, com aquele olhar pastoral, me disse, filho, você quer me contar a sua história? Eu joguei 15 anos de dor para fora. 15 anos. Vomitei. Falei para ele, cara, quero... Aí ele falou assim, tudo bem, filho, calma, respira, né? Contei a minha história para ele. E ele falou, você quer se ver livre desse jugo de morte que há sobre você? Eu falei para ele, é o que eu mais quero. Ele falou assim, entrega os teus dias ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Eu falei, não sei fazer isso, nunca ninguém me ensinou. Os meus pais não são cristãos, ninguém é cristão, eu não sei fazer isso. Ele falou, ajoelha aqui comigo. Eu me ajoelhei e fiz uma oração. Um menino que quer morrer volta para casa andando em nuvens, cara. Eu já era lúdico por natureza, eu voltei andando nas nuvens. Eu falei, cara, eu quero viver. E eu fui contar isso para minha mãe. E a minha mãe muito brava, muito nervosa. Meu pai tinha se tornado um alcoólatra. E aí então a minha mãe vira para mim. E eu começo a falar, mãe, conheci alguém e tal. E minha mãe achando que era mulher. E eu falei assim, me apaixonei, mudou minha vida e tal. E aí então, de repente, a minha mãe vira e fala para mim, o que aconteceu com você? Eu falei, eu conheci Jesus, o Nazareno. Pessoa que mudou minha vida. Minha mãe foi no meu quarto, eu tinha 15 anos de idade, minha mãe foi no meu quarto, pegou as minhas coisas, jogou no chão, colocou num saco de lixo, disse, some da minha casa, eu nunca mais quero te ver. Meu Deus. 15 anos. E eu falei, vou para onde? Voltei na igreja, falei, pastor, minha mãe me expulsou de casa. Eu falei, o que eu faço e tal. Mas eu sabia que não era minha mãe, eu sabia do amor da minha mãe, do amor incondicional. Né? Não era minha mãe, era quem operava sobre a minha mãe. E aí então, o pastor olha para mim, depois de eu ter chorado muito, ter falado, fui expulso de casa, ele olha para mim e fala assim, que coisa linda, filha. Eu falei, como lindo? Cara, eu tô sem chão. Aí ele vira assim, você tá tendo a sua primeira prova de amor a Deus, para ver se você fica ou sai. Tão cedo. Nossa. E aí eu voltei naquele lugar, o pastor falou assim, vamos orar. Aí ele voltou em casa, bateu na porta, falou, dona Ruth, tô trazendo seu filho em casa. Conversei com ele, ele teve um encontro lindo com Jesus. Mas como a senhora não aceita, nós combinamos, ele nunca mais vai falar de Jesus na sua casa, ele nunca mais vai pisar na igreja. Falei, cara, como assim? Era o que eu mais queria naquele momento, eu queria viver. Foram meses de angústia, voltando para o quarto, para o mesmo lugar depressivo.
né? E a espera, até que um dia minha mãe, meu irmão mais novo já tinha se convertido no quarto comigo, através do meu testemunho. E aí então, eu um dia tomando café, minha mãe, o que vocês querem? Eu falei, eu quero seguir Jesus, né? Aquilo que eu orei, os meus dias são dele. Entrega os teus dias, eu entreguei, né? E Deus vai fazer o resto, né? Então eu me torno um apaixonado por crianças. E a minha mãe falou, então vai. Bom, fui. E aí o meu primeiro retiro e aí nasce o Marroquinho, o Palhaço Ondinha, depois o Marroquinho, né? Eu vou para um acampamento de adolescentes, o meu primeiro acampamento. E aí quem está pregando é o Arlindo Barreto, o primeiro bozo do SBT. Caraca! E aí ele começa a contar, o meu primeiro acampamento, ele começa a contar assim, eu caí no banheiro, eu falei, eu também caí. Aí ele falou, eu fiquei desenganado, eu falei, eu também fiquei. E aí ele começa a falar, eu falei, eu tive um encontro com Jesus, mudou minha vida, eu também tive. E foi. Aí chegou no final, falei, Arlindo, eu quero falar com você, cara. E aí fui falar com ele, e aí ele falou assim, Adriano, escreve um personagem, cria uma identidade, volta para as escolas, porque a gilete que cortou sua garganta vai matar muitas crianças. Aí ele falou, vai. Esse podcast vai ser emocionante. E aí nasce o Ondinha, um palhaço. Então eu digo o seguinte, depois, mais velho, cara, eu voltei a estudar no EJA, então quem me ouve agora, eu tenho 2 faculdades, tenho 2 especializações e estou terminando Direito agora, Olha, faculdade de que legal. Direito. Sou escritor, mas nada disso vem de mim, entendeu? Nada vem de mim. Então, eu mais velho, depois no EJA, os meus professores com muito carinho me falaram assim, Adriano, faz um teste. Então eu fui diagnosticado com dislexia, disgrafia e descalculia. Por causa da pancada, né? Que eles acham que deve ter afetado alguma coisa, eu não tenho a menor noção disso. E isso me trouxe consequências. Mas eu decidi viver com elas. E viver muito bem. Sim. Falei, cara, eu posso ser melhor. Entendeu? Então, se eu sei que tenho, eu luto. Então, eu não desisto. Então, quem tem dislexia sabe disso, a dificuldade que a gente vive. Então, eu falei assim, escolhi ser melhor a cada dia. E aí, então, o meu vô, que ajudou a me criar, meu vô por parte de mãe, né? Ele me chamava de Marruco. Porque Marruco, em Minas Gerais, é menino alegre, mas é menino arteiro. Sim. Sabe? Ele fala, Marruco, vem aqui, Marruco, vem aqui. Então, quando eu me encontro na arte, eu falo assim, cara, eu tenho que ter um personagem para as crianças. Então, eu criei o Pequeno Marroquinho. O Pequeno Marroquinho. E o Pequeno Marroquinho, ele tem... A primeira história dele foi para os hospitais. Ele vai para o hospital, ele vai ajudar as crianças, entendeu? Ele se torna um amigo das crianças. Então, tipo, ele faz arte, como qualquer criança faz arte, né? Mas ele também leva mensagens de esperança, ele leva mensagens de valores e princípios, né? Então, nasceu Ondinha e nasceu o Marroquinho. Nasceu o Marroquinho. E você tinha 15 anos quando eles nasceram? Não, os personagens vieram depois. A construção do meu primeiro personagem como palhaço levou cerca de 8 a 10 anos. Então eu me identifiquei, então fui criando, não foi a primeira roupa, o figurino não foi de cara. A primeira maquiagem, se fosse aquela, eu estaria fora absurdamente. Né? Então foi uma construção. Sim, foi um processo. Um processo. Então assim, o Marroquinho, ele deve ter nascido aí em 2010, e já o Ondinha nasceu um pouco antes, ali 2007, 2008, por aí. E você leva eles para os locais com crianças, hospitais, abrigos, orfanatos, escolas, onde vocês estiveram em Palmeira, ele é extremamente conhecido, né? Que legal. Você chega em qualquer escola, e agora está saindo o Atilano Muradas, um compositor, um amigo, que escreveu várias músicas aí para as igrejas e tal, um cara de um dom musical espetacular. Ele está fazendo 4 músicas para o Marroquinho. Uma é geral, Marroquinho mesmo, né? E as outras 3 músicas eu pedi para ele fazer uma sobre saúde emocional,
saúde física e saúde emocional, física e alimentar. Então, o Marroquinho vai ensinar as crianças a como não fazer bullying, tipo, isso não é legal e tal, que é emocional. A física é, galera, temos que exercitar e tal. E a última, que é alimentar, comer bem. Então, o Marroquinho canta, entendeu? Então, tá saindo as 4 músicas. Então, e é muito, assim, acho que tem 2 coisas, Adriano, que são muito especiais, assim. A maneira como você encontrou Jesus e como ele te resgatou e transformou a sua história, e a maneira como ele te presenteou com a arte, para, assim como esse pastor muito amoroso te recebeu lá quando você era adolescente, você reproduz isso com muitas pessoas, e a gente conheceu um pouco do seu trabalho lá em Palmeira, a gente ficou muito impactado, e a gente percebe que isso é um fôlego que te mantém, assim, criativo, e com sempre projetos artísticos novos, e isso é muito especial. E a gente estava conversando aqui um pouquinho antes do podcast começar, do quanto a arte transforma, né? O quanto ela traz essa esperança, inclusive em meio às tragédias. Primeiro a tragédia pessoal que você sofreu, e agora esses lugares muitas vezes quebrados e despedaçados por onde você vai com Marroquinho, Ondinha, e faz a diferença. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o que você estava falando antes da gente começar o podcast, para daí a gente te perguntar como tem sido essa experiência atualmente lá no Rio Grande do Sul. Legal. A gente estava falando aqui sobre esse papel, né, de consolação que a gente vê que a arte tem e que ela efetivamente tem, né? Eu estava assistindo um TED Talks que o Ethan Hawke, que é um ator bem famoso, fala sobre como a gente vai vivendo a vida e às vezes a gente não para, né? Claro, tem suas inclinações pessoais, tem gente que gosta mais de física, de matemática, de geografia, mas enfim, na maioria dos casos a gente não para muito para pensar sobre poesia, sobre um livro, sobre um filme, enfim, a gente não para pensar sobre essas coisas no nosso dia a dia corrido. Mas aí o Ethan Hawke fala, mas quando você perde um pai, quando o seu filho sofre um acidente, quando você perde um cachorrinho, quando você passa por uma desilusão amorosa, quando algo te afeta, você corre para esse lugar que é a arte, porque você quer entender como que essa pessoa que escreveu aquela música, aquele filme ou aquela poesia, isso vai te trazer de repente uma forma de encarar e de um papel consolador mesmo, de consolar aquilo que você está sentindo, né? E eu acho que só complementando isso, a Adélia Prado, ela é uma escritora mineira, inclusive. E esses dias apareceu um vídeo dela pra mim e ela fala isso, ela fala, cara, a poesia, ela é um rastro de Deus no meio da brutalidade da vida. Nossa. E isso me marcou, eu guardei esse vídeo e eu falei, nossa, é verdade. Então eu acho que a arte tem um papel de consolação. A Denise Fraga falou esses dias num programa também que ela fala, se você lê Dostoiévski, se você lê poesia, se você lê Shakespeare, se você acessa essas coisas culturais, né, esses materiais de cultura, da poesia, dos filmes, das músicas, você sofre, mas você sofre mais bonito. Ela falou isso. E eu ri e falei, é verdade, porque eu acho que a arte, ela é um presente de consolação, muitas vezes. E às vezes a gente acha que ela é só um entretenimento, mas eu vejo muitos casos nos quais a gente vai pra ela com um papel consolador que ela tem mesmo. É como se fosse um presente. E eu acho que pra mim a frase da Adélia resume isso, né? É um rastro de Deus no meio da brutalidade da vida. E daí eu acho que pensando nisso, né? Como foi pra você ver tudo isso no Rio Grande do Sul? Como que isso se aplica junto à arte, né? Se você contar essa experiência pra gente. Eu acho que só fazendo um parênteses aí nessa questão da arte, eu acho que tudo é uma questão de cosmovisão da vida, né? É como você encara ela, né? Tipo, eu tenho como escolher viver eternamente triste, né? E sempre decepcionado com tudo, ou dar as reviravoltas. E uma coisa que me marca muito, porque eu sou apaixonado por isso, é aquele filme do pai, né, a arte de viver na questão do campo de concentração, como ele mostra o campo. A Vida é Bela, desculpa, não é. É o meu filme favorito. Exatamente. Esse filme é lindo. Exatamente. Como ele mostra
a vida de uma forma diferente, como ele conseguiu blindar o filho de uma situação, desde da comunicação, vou lá no rádio, a gente vai fazer isso. Então olha o lúdico do cara que fez com que o filho enxergasse uma tragédia de uma forma muito diferente do que qualquer outro. Então eu acho assim, qual é a nossa tragédia de vida e como é que nós temos olhado para ela. Então eu poderia ter sentado e ficado ali, não, eu tenho mesmo um diagnóstico. Aceitado os diagnósticos. Então eu vou viver, não, eu não vou viver assim. Eu quero viver melhor. Sim. Eu quero olhar de forma diferente, né? Então isso sim tem me ajudado bastante. Quando eu chego em lugares assim, eu tive em Brumadinho, eu tive em Mariana, eu tive no Rio de Janeiro, agora no Rio Grande do Sul, a minha cosmovisão de tragédia é outra. Eu não, entendeu? Eu consigo ver de uma outra ótica. Consegue ver além, né? Isso. Isso. E como que essa última... você fez mais de uma viagem lá para o Rio Grande do Sul agora? Sim. E como vocês começaram nesse projeto que vocês foram para lá, ajudando com arrecadações, né? Você estava comentando aqui com a gente, carregando muita doação. E também como que foi esse processo de colocar a arte nesse lugar? Legal. Então quero mandar um abraço para os artistas de Cristo, Sim. né? O Josiel Martins, o queridão. Admiramos muito. Então, com eles eu desci uma vez, né? Então todo o processo a gente foi pego de surpresa, acho que todos, né? E na verdade quando isso acontece, nós da Capelania Brasil articulamos parceiros. Então desde a logística até a execução. E a gente costuma dividir tarefas. Então, tipo, quem vai, quem fica, ou se é um revezamento. Então, tipo, eu e mais uma equipe, nós ficamos aqui na questão da mobilização de voluntários em treinamento. Então, a minha responsabilidade era treinar o maior número possível de capelães de resgate para poder descer. Então, eu fiquei. E aí a equipe desceu, fez o destacamento, reconheceu quais os lugares que davam acesso, quais os lugares que não davam acesso, e depois eu desci com a equipe, né? Sim. Então, as duas primeiras aeronaves saíram de Vitimarsum, do aeroporto de Vitimarsum, né? Então a gente carregou lá, mesmo antes ainda de ter conectado com o pastor Josiel Martins, dos Artistas de Cristo. Aí depois começamos essa ideia. Havia uma viagem marcada para o Paraguai para fazer um impacto lá e foi cancelado. Então todas as ações, o ônibus, por exemplo, que é usado constantemente pelos Artistas de Cristo, está lá desde a primeira vez que desceu. Ele tem som em cima, então ele é muito estratégico para usar nos bairros. Olha, atenção pessoal, né? Então nós estamos lá em Canoas, ficamos abrigados ali no barracão do CTG de Canoas, fomos conduzidos pela Defesa Civil, né? Então assim, é claro, a vontade era que porque todos que descem no ônibus, eu vou dizer assim, acho que 80% é palhaço, ou é artista, ou é malabarista, ou é alguma coisa. Então a vontade nossa era, vamos chegar lá, todo mundo se vestir, vamos fazer. Mas na verdade não tem muito espaço e não tem muito clima. Então a gente tem que ser flexível para usar a arte de outras formas, né? Então a gente descarregou muito caminhão, carregou muito caminhão, limpou casa, fizemos entregas de kit e tal. Então o ônibus, ele é colorido, ele é com LED, né? Assim, ele é vermelho e o LED. Então todo mundo fica assim, dá para entrar no ônibus da Coca-Cola, eles acham que é o ônibus. Mas aí a gente usa a arte de outras formas. Então, por exemplo, nos abrigos, nós tivemos o apoio do pessoal que montou a tenda básica, né, e fez a apresentação de clown. Então, o pessoal fez uma intervenção rápida, mas a maioria das vezes é no dia a dia, é no caminhar. É ali com carrinho de mão, entregando água, entregando kit de limpeza nas casas e tal. Eu acho que vem agora o segundo momento, né? Que eu acho, na minha visão, que é mais importante, é quando as luzes se apagam. Todo mundo vai embora. Eu acho que a arte ela vai ter esse papel fundamental agora de alicerçar essa raiz e fortalecer o coração das crianças. Sim.
Sim, nesse período que você esteve lá, você consegue citar, assim, alguns momentos que te marcaram nessa troca com as pessoas? Vamos tentar. Bom, eu acho que assim, desde a recepção, no CTG, acho que foi muito bacana. Eles são um lugar de tradição, de cultura. Eles fizeram uma apresentação pra gente fantástica de dança. Eu vi umas fotos com roupas típicas, Isso, né? eu falei, cara, que coisa linda e tal, né? Mas um casal marcou muito a nossa vida, sabe? Um casal que estava lá desde o início. Então a história deles é assim: eles saíram de casa com a certeza de que tipo a água nunca chegou em casa. Nossa. Então esse casal de idosos falaram: vamos sair, vamos ajudar, vamos lá no CTG, eles fazem parte do CTG e vamos ver se tem alguma família e vamos ajudar. Mas com um certo receio, eles colocaram as cadeiras para proteger a mesa de jantar, a mesa da cozinha, colocaram as cadeiras, os 2 cachorrinhos em cima, água e ração. E daqui a pouco a gente volta para casa e tal, mas a água voltaram 15 dias depois, os bichinhos estavam mortos. Nós tivemos acesso a esse. Foi assim um choque muito grande. A primeira vez que a gente entrou com eles e foi assim. Eles não achavam que a água chegaria na casa deles. A marca do bichinho estava no fogo. A água foi subindo. Eu tinha exatamente a imagem do cachorrinho no fogo. Entendeu? Eles entraram em estado de choque, assim, né? Então, foi extremamente impactante. Mas as crianças sempre chamam muita atenção da gente, né? Então, por onde a gente passa, o que me admira nesse olhar de um artista diante de uma tragédia é o seguinte: é você ver que o coração da criança continua sendo o mesmo. Ela brinca no meio dos entulhos, ela tá ali, entendeu? Enquanto os adultos estão preocupados e, meu Deus, e tal, ela tá ali. Nem que ela junte 2 latas, alguma coisa, ela tá brincando. Tá numa pureza. Então, eu acho que nós tivemos a alegria de distribuir vários kits de brinquedos para as crianças, né? Agora, esse ônibus que está saindo hoje está levando kit escolar. Então, o que eu diria para você é que ver as pessoas. Eu visitei muitas igrejas que foram... Tem cidades, só para você ter ideia, que a gente não conseguiu chegar em todas. Mas algumas cidades como Estrela, Eldorado e Cruzeiro, algumas sumiram a cidade. Estrela, por exemplo, que o rio passava bem margeando a cidade assim, ele perdeu o curso em Cruzeiro, por exemplo, perdeu o curso e passou por cima da cidade. Assim. Aí você imaginar um volume de água gigantesco descendo numa velocidade e trazendo tudo que está no caminho. Então, animal, carro. Então, você imagina isso vindo numa velocidade e batendo no que está pela frente. Então, assim, só quem pôs o pé na lama para entender. O que está acontecendo, né? Não dá para... Então você vê muitos sonhos. Eu sou um cara muito apaixonado, então toda vez que eu olhava no meio dos entulhos ou em limpeza de casa, eu via muito o que tinha a ver com artes, violão quebrado. Eu falava, cara, é um violão. Então tem uma foto minha numa casa com violão na mão, álbum de fotografia. Então é a história da família e tal. Então eu pegava aquele álbum, eu tentava limpar, tirar, né? E a pessoa já olhava para mim. As pessoas estavam em estado de choque, né? Aí eu falava, mas é o álbum da sua família. Ela falou, que família? Né? Então é desesperador. Sim. E eu queria perguntar, assim, porque nós que estávamos acompanhando daqui, a gente viu um movimento muito grande nas redes sociais de vídeos que chegavam de civis ajudando civis. A gente viu uma comoção de solidariedade das pessoas comuns, cenas assim de pessoas que colocaram a geladeira, fazer virar um barco para voltar e resgatar pessoas. Então eu acho que a gente viu uma tragédia assim, muito grande, que a gente não está acostumado a ver uma tragédia nesse nível, que eu acho que de enchentes e é a maior do Brasil, né? Sim. Mas ao mesmo tempo, a gente viu
esse amor e essa compaixão despertar nas pessoas. Quando você chegou lá, você sentiu isso? É um cenário de guerra, mas eu sinto um amor prevalecendo aqui, além do desespero e do impacto das pessoas com tudo que estão vivendo? Na verdade, assim, o que eu percebo é que eu não tenho medo nem receio do que eu vou falar aqui. De mais de 90% de toda ajuda foi voluntária. Não tem nada governamental. Então você vê que são pessoas que mobilizaram famílias. Um dia eu saí para uma dos bairros mais atingidos ali de Canoas. Junto comigo estava um menininho que a família dele fez pão. Nossa. E aí colocou de 6 em 6 pãezinhos, ele amarrou o saquinho assim, e ele falou assim, eu tenho vergonha, eu posso ir com você distribuindo o pão? Eu falei, pode. Então ele estava junto comigo. Então eu vi que essa solidariedade, ela era uma questão assim muito voluntária, sabe? Tipo assim, as pessoas, né, que estavam servindo umas às outras, né? Então, obviamente, eu não quero entrar em polêmicas aqui. O governo está fazendo a sua parte, deve fazer, e vida que segue. Mas na maioria das vezes eu vejo isso. E vejo ações extraordinárias. Eu vejo um senhor, por exemplo, com câncer terminal, que a família ligou para ele e disse, pega o carro, pai, sai daí agora. A casa dele 3 andares, né? Ele pegou, colocou o que deu dentro do carro. Quando ele deu partida, ele olhou e falou assim, e os meus vizinhos? Meu Deus. Ele desligou o carro E se permitiu. e chamou os vizinhos. 21 dias no 3º andar, com todas aquelas pessoas dentro de casa. Doente, servindo as pessoas. Se isso não é uma expressão de amor, eu não sei o que é. Então, eu imagino que para você ter vivido isso, né? Porque para nós que estávamos vendo vídeos sobre isso na internet, né, já foi muito impactante. Imagina ter convivido com essas pessoas e ter vivido essas experiências ao vivo, né? E eu acho que isso nos trouxe esperança como nação brasileira, né? sim. Somos um povo unido, somos um povo solidário, somos um povo compassivo, apesar das polêmicas, apesar da mídia tentar esconder o que estava acontecendo, apesar dos meios de comunicação tentarem ocultar o que estava acontecendo, a gente percebe que ainda existe esperança, né? Sim. Em nós como nação brasileira. E eu queria saber sobre um personagem que você criou, que você se inspirou na esperança que você viu nas crianças ali, criou um personagem em meio a essa tragédia. Legal, acho que essa é muito boa de falar. Super Guri, né? Acho que tem a imagem dele aí, o pessoal vai ver. Quando eu voltei de lá, eu voltei tão impactado de ver tantas crianças. Por exemplo, em um único abrigo, você tinha aí cerca de 80, 60 crianças que ainda não tinham sido localizados, pais, família, né? Então aí eu voltei com essa questão. Eu falei, cara, como é que eu consigo ajudar as crianças? Porque, tipo assim, alguém precisa levar uma mensagem de que, vamos lá, dá certo, né? Essa coisa da arte que vem como consolo, como força, como esperança e tal, né? Então eu criei o Super Guri. São 5 historinhas, né, de um personagem que envolve a água. Então tem um vilão, né, e esse vilão, aí a vila, ele antes de se tornar um super-herói, né, e aí eles começam a discutir por que essas águas vão invadir ou por que tem esse plano de invasão da água, né? Então os adultos, o pai do menino que estava envolvido com o projeto, eles oram, olha, as coisas podem mudar, mas ele recebe uma visão, ele tem uma missão, e Jesus chega para ele e fala, eu tenho uma missão para você. Aí nasce o Super Guri, né? Então ele recebeu uma carta e diz, então ele se apresenta aos militares, ele vai lá e diz, olha, eu sou a pessoa para ajudar vocês. Então esse é um laboratório secreto, onde eles começam a fazer uma mutação genética na água. E aí, dessa mudança, nasce um monstro das águas, chamado Malroios.
E aí ele escapa do laboratório, né? Mas aí, com a ajuda do super guri, ele diz ainda que eu tenha que entregar minha vida. Eu vou morrer lá dentro e salvar as outras crianças. Uma que história incrível. que nós dedicamos às crianças gaúchas, né? Então existia toda uma força especial, uma operação especial, né? Então esse super guri vai ser distribuído nas escolas do Rio Grande do Sul para que as crianças possam ler. Ele entra por essa tubulação, invade o laboratório, né? E quando ele invade o laboratório, todo o exército diz volta, porque você vai morrer aí dentro. E ele diz não, eu tenho que ir até o fim. Então ele descobre uma cápsula secreta que estava escondendo supostamente esse vilão maldoso, monstro, né? Era extremamente radioativo, então tudo muito perigoso, tudo muito secreto, né? Então, aí até que os cientistas disseram, acho que a gente já pode soltar. E aí havia uma discussão, solta, não solta. Aí ele foi detectado lá dentro, e aí até que prenderam ele. Tipo, quem é esse cara que está aqui dentro? Aí, nessa briga, um dos cientistas aciona o botão de emergência, né? E o monstro escapa. Aí ele Muito legal. Aí ele escapou, né? Quando ele se transforma, né? Ele ganha novas formas, ele escapa pelo esgoto, né? E aí assim o super guri diz, eu preciso sair daqui para ajudar as crianças, né? Então aí ele começa a desenvolver toda uma trajetória, vasculhando rios, mares, oceanos, né? E agora, onde ele foi parar, né? Até coloquei um olhinho assim, né? Parece que as crianças vilão. O vilão está escondido aí nessas Sim. águas, né? Aí ele descobre que o esconderijo mesmo recebe uma mensagem, era um tipo de um vulcão, né? E ele fala, então se você quer, vem me desafiar, se você quer salvar as crianças, então aí tem a batalha final, que é o episódio final ali, ó, tá vendo como a batalha final. E ele vai, aí essa tropa de elite segue ele, e no final ele diz, daqui para frente só eu, vocês não podem chegar lá. Ele recebe um relógio especial, que filmou tudo, né? Então, aí até que chega na batalha final, onde ele diz agora, ele ganhou forma, ficou maior, né? Juntou todas as águas e tem o desfecho aí. Nossa. Eu não vou contar o desfecho Incrível. E você criou essa história durante esse período, né? Esse período das viagens, né? Quem ilustrou para mim foi o meu filho Gabriel. Né? Parabéns pela ilustração, incrível. Gabriel que fez todo o trabalho de ilustração, né? E a gente tem trabalhado com isso, né? E feito aí. Mas nasceu com o desejo de levar um fio de esperança. A hora que as crianças lerem, eu quero que elas tenham esse sentimento de tipo assim, nós vamos vencer esse mal hoje. Nós vamos vencer, entendeu? Então esse é o sentimento. Não, sensacional, assim, porque eu acho que essa identidade, né? De um povo que sofre uma tragédia, assim, essa identidade sendo reconstruída, né? Sim. E eu queria te perguntar o que nós podemos fazer nesse período agora, porque nós não queremos abandonar os nossos irmãos gaúchos, né? Sim. Como você disse, agora sai um pouco do foco das mídias, né, e tal, estava com foco já amenizado, né, mas vai saindo da conversa das pessoas, vai diminuindo, até as doações têm diminuído. Isso. E eu queria te perguntar como que a gente pode continuar colaborando, contribuindo, tanto as pessoas que estão se dispondo a ir lá, como as pessoas que não conseguem ir lá, como que elas podem ajudar daqui, quais são os meios agora para continuar? Eu diria o seguinte, Karen, primeiro, oração, muita oração, sabe? Vai tempo. Só para vocês terem uma dimensão, nós estamos focados em 10, 15 cidades da região metropolitana de Porto Alegre, tá? É aquilo que eu disse para vocês, é onde está o holofote da mídia. A mídia está ali, os jornais mostram. Isso já foi apagando. Aquela primeira comoção já foi passando e tal. Mas nós estamos falando em 172 municípios. Tem lugar que, né, a imprensa nem chegou, tem lugar, então eles vão levar muito tempo para reconstruir. Então eu digo o seguinte,
que ações vão ter que ser constantes. Até porque depois que passa, é muito legal que tenham pessoas que possam ir às escolas, que digam, por exemplo, você vai ter crianças que perderam os pais, e tipo assim, olha, vamos lá, entendeu? Vamos recomeçar. Numa das entrevistas que me perguntaram sobre isso, eu falei assim, não é uma questão, gente, de resiliência, só de resiliência e de recomeço, é como recomeçar. Porque se for do mesmo jeito, sim, então é recomeçar diferente. Então eu acho que nós que estamos agora nos bastidores, primeiro pedir para que o povo gaúcho, né, faça um recomeço diferente. Eu tenho visto muito isso, a vontade neles precisa mudar, Sim. alguma coisa precisa mudar. Eu acho que mobilização, para quem está aqui, a mobilização é muito importante. Então, profissionais da área de psicologia, profissionais da área de artes, que trabalham com arte terapia, musicalização, então isso é muito importante, né? E, obviamente, aqueles que não podem ir, né, ajuda financeira, para organizações sérias, a gente tem que enfatizar isso, porque agora eu vinha no caminho e pegaram um casal, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, não vou acertar aqui, mas com mais de 235 chaves Pix destinadas ao Rio Grande do Sul, um extremo golpe, uma lavagem ali de dinheiro, usando a tragédia, fotos de pessoas e tal. Então, se você é doador, se você quer ajudar, faça isso de forma séria, com uma organização séria. Pesquisar sobre, né? Sim, sabe, olha, não, eu conheço essa pessoa, eu sei quem é, entendeu? Então, pelo menos, eu vou perguntar sobre do que você colocar o seu dinheiro na mão de qualquer malandro. Sim. Até as doações aqui em Curitiba que estão sendo feitas em alguns pontos, às vezes estão demorando muito para ir, né? E aí, assim, eu vejo lugares que estão arrecadando, mas que ainda não enviaram para lá. Então, eu acho que às vezes é melhor entrar em contato com uma organização que esteja indo para lá, ou que já seja de lá, né? Para ver especificamente o que está precisando, né? Nós temos 2 ônibus e um caminhão que desce toda semana, entendeu? Então, o que hoje é prioridade? Ainda é. Porque, na verdade, chegou a fase da limpeza das casas. Ainda é material de limpeza. Nós conseguimos, cara. Isso é fantástico do povo brasileiro, né? Olha que extraordinário. Nós conseguimos balde a R$1. Nossa. Nós conseguimos um kit de vassoura, rodo e pazinha de lixo por R$13, os 3. Entendeu? Então já com cabo, tudo você amarra direitinho, um kitzinho e tal. Que bênção. Então, assim, as pessoas que querem, tipo assim, eu quero deixar a minha doação, né? Então é só entrar em contato com os artistas de Cristo, entendeu? Ou através de vocês, você que está assistindo o podcast que conhece, né? O Aldeias pode fazer contato, eles vão fazer ponte com a gente. Com certeza. Então, esse ônibus desce toda semana e ele pode descer carregado. Tem 2 ônibus e um caminhão disposto a levar doações. E aí vocês ficam lá quanto tempo? Geralmente no esquema de revezamento, a equipe que volta, né? Ou se tem alguém que volta, mas geralmente é assim, quarta, quinta, sexta, sábado à noite, de madrugada a gente volta, domingo chega aqui. Aí domingo o pessoal vê família, descansa e tal, aí na próxima quarta desce de novo, entendeu? Então, mais ou menos a rotina de trabalho tem sido essa. E tem uma previsão de quanto tempo esse ônibus vai ficar indo semanalmente? Pois é, o pedido da Defesa Civil de Canoas foi que não parem. Mas nós sabemos que nós vamos ter fôlego, né? Nós fizemos o quanto foi possível, a gente quer continuar. Talvez as ações vão ter que ser um pouquinho mais intercaladas, né? Vamos fazer uma viagem por mês e tal. Mas a necessidade é grande. Né? Nós estamos preparando gente de lá. Né? Então, hoje eu já tenho uma equipe de capelania treinada lá. Nós já vai estar nascendo o primeiro núcleo de capelania lá em Canoas, né? Mas a ideia é que a gente consiga, de alguma forma, manter um ritmo impulsionado indo. Eu acredito que deve ir até novembro. Até novembro. Acredito. Bastante. Com uma intensidade um pouco menor, mas eu acredito que até novembro.
E quem está sustentando essas viagens são pessoas... Os ministérios. Ah, tá. A Capelania Brasil, Ministério Artistas de Cristo, Proclamar, e tem mais 2 ou 3 organizações parceiras, o pessoal de Telêmaco, né? Então, são organizações que são parceiras. Aí, através dessas organizações, elas têm recebido ajuda e tal, e essa ajuda a gente tem canalizado tudo para uma ação conjunta. Não saímos cada organização fazendo. Nós somos 6. São 6 organizações que articularam uma única ação. Então, se vai descer um ônibus, né, 2 ônibus, estamos juntos. O custo operacional dessa descida é junto. Então, a gente tem trabalhado. Isso facilita também, né? Demais. Sim, então, se as pessoas que estiverem nos assistindo quiserem ajudar, elas podem entrar em contato com você. Isso. Ou podem entrar em contato conosco, a gente encaminha, faz essa ponte, para que elas também possam ver qual é a necessidade, né? Que eu vi, como você disse, produtos de limpeza, lençol, travesseiro, tem algumas coisas que tem uma lista específica, né? Que são prioridades, né? Hoje, material de limpeza, né? Eu acabei de ganhar agora, antes de chegar no podcast, 1000 baldes de Minas Gerais. Nossa, a gente está tentando trazer para cá. Mas eu tenho respondido muito. O pessoal tem um pouquinho de paciência, mas me acham lá no Instagram, @Capelão Adriano Cruz, né? Capelão Adriano Cruz. O pessoal vai me achar ali, e se tiver dúvida, alguma coisa, a gente responde. Sim, a gente vai deixar na descrição do vídeo. Sim. Que daí facilita, né? Sim. Isso. E conte pra nós por que você faz o que você faz, o que te inspira. Eita, de novo, ai, ai, ai. Vamos pegar o lencinho. Haja coração. Paixão. Paixão. Na verdade é o seguinte, quando as pessoas me fazem essa pergunta em qualquer lugar, rádio ou televisão, eu tive com o pessoal da Jovem Pan, do Boa, semana passada, e eu falei a mesma coisa. Não existe para mim nenhum propósito fora disso. Então, quando eu entendi que eu ia servir através das artes, que eu ia ajudar crianças, que assim como um dia eu fui resgatado, eu gostaria que as crianças também tivessem essa mesma oportunidade, não me vejo em outro lugar, não me vejo fazendo outra coisa. Tinha uma coisa muito interessante que eu sempre disse assim, cara, será que eu vou conseguir ser pai? Então hoje eu sou pai da Brenda e do Gabriel, né? Isso para mim é fantástico. Eu falo assim, cara. E aí eu sempre falava assim, será que meus filhos vão sentir vergonha de falar na escola que é filho? Seu pai, meu pai é um palhaço, né? Mas eles são extremamente apaixonados, sabe? A arte vibra no coração deles. Então, eu acho que não é sobre, né, o que a gente faz, é como a gente faz e a paixão que a gente faz, né? Sim. E referente à tragédia, eu sempre digo o seguinte, por que eu desço e por que eu acredito que as crianças e a realidade do Rio Grande do Sul pode ser diferente? Porque, na verdade, as águas chegaram, mas a tragédia de vida as pessoas já viviam. As águas chegaram. Eu encontrei relato de pessoas pedindo para não ser retirado de cima do telhado. Deixei eu morrer. Entendeu? Porque as pessoas já não queriam viver. Então, entendam, vocês que me acompanham aqui, é que as pessoas já estavam desesperadas, extremamente. Sim. Então, a chegada das águas, uma enchente, é mais um fator na vida. Sim. Então, o que eu digo é o seguinte, agora a força-tarefa da capelania é nessa reconstrução de uma vida que passa além das águas, da lama. Não é só voltar para casa, é reconstruir. Eu digo assim, muitas pessoas tinham casas, mas nunca souberam o que é um lar. Né? Então, eu digo assim, eu amo fazer isso porque a gente, através da arte, consegue reconstruir histórias. E eu tô aí para reconstruir histórias. Que legal. Essa é a minha vida. Incrível. Muito obrigada. Nossa, muito obrigada por essa conversa, assim, fluiu. Poderíamos ficar aqui muito mais horas, mas teremos. De repente a gente volta aqui depois que a gente foi também, porque a gente também vai descer com vocês. Vai ser uma honra. E voltamos a conversar sobre isso, mas que essa mensagem principal, olhar para o próximo,
ter compaixão, né? Sentir a dor do outro, não apenas no Rio Grande do Sul, mas no nosso dia a dia, né? As vozes e os corações que estão clamando ao nosso redor, às vezes por um abraço, às vezes por ser ouvido, né? Por compartilhar a sua história, a sua experiência, as suas dores. Então, que essa paixão que te move contagie mais pessoas para que a gente consiga construir uma sociedade mais bonita, mais artística, mais alegre e abençoada. Legal. Obrigada, Adriano. Obrigado eu. Vou terminar com uma frase que eu escrevi. Sim. Eu escrevi uma frase que diz o seguinte: a pior prisão de uma pessoa, a limitação de uma pessoa, não consiste em estar em um lugar, mas ser livre e não saber para onde ir. A maior prisão de uma pessoa não é estar limitado a uma situação de uma tragédia, é ser livre e não saber para onde ir. Muito forte. Forte. É isso. É isso. Terminamos assim. Obrigada, Quase uma Laura. reflexão, imagina. Obrigada, Carneiro. Obrigada a toda a nossa Obrigada. equipe. Obrigada gente. demais. Obrigada, Tchau. Adriano. Valeu.